Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Perito Avaliador de Imóveis. Olha aqui, nós sempre teremos um tema para ajudar engenheiros a viver de avaliação de imóveis de maneira segura, faturando até R$20 mil por mês e atingindo esse patamar em até 4 meses. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nesse programa Perito Avaliador de Imóveis, nós vamos ter lives temáticas, ou seja, eu vou trazer um assunto muito importante para você que quer saber de avaliação de imóveis, como se tornar um perito avaliador, como aprimorar o seu trabalho se você já é um perito avaliador de imóveis. Todas as terças-feiras, 20 horas, é o programa Perito Avaliador de Imóveis. Eu sou Reginaldo Antunes, engenheiro, perito avaliador de imóveis. Eu sou sócio da Laudo Consult e da Laudo Master. Laudo Consult e Laudo Master são empresas que atuam com avaliação de imóveis urbanos, avaliação de imóveis rurais, perícia judicial de engenharia nas mais diversas áreas. Eu atendo a vários juízes aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E a Laudo Master, ela atua também numa atividade muito peculiar que eu já falei com vocês, a avaliação de aeronaves. Mas isso é um assunto, como eu sempre falo, por outra live, né? Um assunto muito específico. E em algum momento eu vou fazer uma live mostrando para vocês como fazer a avaliação de uma aeronave. Bem, o tema do programa de hoje, Perito Avaliador de Imóveis, o tema desse programa de hoje é 3 pontos importantes na inferência estatística. Então hoje eu vou mostrar para você 3 passos importantíssimos na inferência estatística. Ok? Vamos lá, vamos ver quem está entrando aqui na live, no Instagram. Léo Grego, boa noite, Léo Grego. B. Satelato. Jean Plaia, corretor de imóveis, que bom. Vamos ver aqui no YouTube, quem está pelo YouTube. Você sabe que eu estou no Instagram, YouTube e Facebook, né? Tem várias plataformas aqui. Henrique Bruno Fernandes, que o Instagram cortou aqui, Henrique Bruno Fernandes. Que bom, pessoal. Me fala aqui de onde vocês são, as cidades onde vocês estão. Eu gosto de saber para qual lugar do Brasil eu estou conversando, estou falando. Eu já fui para muitas cidades, já estou em vários lugares do Brasil, e eu gosto de saber, né, para quais cidades eu estou conversando. Então coloca aqui de que cidade que você é, para dar um alô para você aí, e para a sua cidade, e te falar se eu já estive na sua cidade, na sua base, fazendo alguma avaliação, fazendo algum trabalho. Tijucas, Santa Catarina, São Paulo, capital. Minha filha mais velha é Vitória, nasceu em São Paulo, acho que eu já falei com vocês, né? O Henrique Bruno é de Tocantinópolis, Tocantins. Cleiton Brito de São Paulo, Léo de Tijuca, Santa Catarina, já falei, né? Gabriela entrou agora. Gabriela, de qual cidade você é? Antônio Mota Júnior, é de Goiânia, em Goiás. Eu já fui muito para Goiânia, eu fui muito para Anápolis. Tinha uma fábrica de cerveja em Anápolis, não sei se tem ainda. Participei muito da ampliação dessa fábrica, é muito para Goiânia. Passava por lá, dormia lá algumas noites. Um lugar muito legal. Antônio Mota Júnior. Que legal, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? É um prazer ter vocês aqui. Bem, Eu quero pedir um favor para vocês. Alguém digita aqui no Instagram, tá? O tema da live de hoje. Alguém digita, por favor. 3 passos importantes no método de inferência estatística. Digita aqui nos comentários. 3 passos importantes para o método de inferência estatística. Eu vou fixar esse comentário para quem entrar a partir de agora saber qual é o tema da live, tá? Ribeirão Preto. Gabriela, Ribeirão Preto de São Paulo, já estive muito também. Rondonópolis, Mato Grosso. Que legal, pessoal. Guilherme Araújo acabou de entrar. Então, por favor, alguém escreve o tema da live. 3 pontos importantes do método de inferência estatística. Eu vou fixar esse comentário para quem entrar a partir de agora saber do que se trata essa live. O Cleiton já me ajudou. Vamos lá, Cleiton. Deixa eu fixar aqui. Ver como é que eu faço isso. Fixar comentário. Será que fixou? Fixado. Obrigado, Cleiton. Agora quem entrar vai saber de cara, através do comentário do Cleiton, que esse é o tema da live. Pessoal, é o seguinte, fica comigo até o final desse programa, tem muita coisa legal. E por que eu quero que vocês fiquem até o final? Nas minhas lives temáticas de terça-feira, 20 horas, e também
nas lives de quinta-feira às 20 horas, onde eu respondo perguntas, dúvidas sobre a avaliação de imóveis, como se tornar um perito avaliador. Nessas lives eu entro profundamente no tema de avaliação de imóveis. Não são temas rasos, não são respostas rasas, eu vou muito profundamente. Então nessa uma hora e pouco que a gente tem de live, eu consigo transmitir muito conteúdo para você. E por que eu falo que não são conteúdos rasos? Se você já assistiu a minha história aqui de outras lives, eu já contei isso diversas vezes nos meus cursos, nos meus programas. Eu me formei em 1990, já tenho 32 anos, é fácil fazer conta, né? E há 17 eu atuo com avaliação de imóveis. Quando eu resolvi fazer a transição da indústria de bebidas para avaliação de imóveis, eu tive muita dificuldade, porque eu não encontrei um local onde eu pudesse treinar um curso que me desse um treinamento satisfatório. Eu participei de vários cursos. Leandro Amaral, seja bem-vindo. André, seja bem-vindo também. Eu participei de vários cursos, participei de 2 cursos especificamente, e nesses cursos os professores explicavam muito superficialmente a teoria, e eles entravam em estudos de casos muito complexos. Então o professor ele ensinou, o curso dele de 2 dias foi praticamente um estudo de caso de uma avaliação de imóveis que ganhou um prêmio num congresso pan-americano, e a gente ficou sem entender nada. Então aqui, nas minhas lives, eu entro profundamente, mas de uma maneira didática. Eu não vou trazer para você estudos de casos complexos. Eu vou trazer para você a teoria que você precisa saber e casos práticos que já aconteceram comigo, já aconteceram com os meus alunos, mas eu vou entrar profundamente para que essa live agregue informação para você e não seja uma coisa superficial. Então fique comigo até o final, tem muita coisa para eu tratar, para eu conversar com vocês aqui, tá? Eu quero pedir um outro favor para você. Meu objetivo, como eu já te falei, é difundir conhecimento. Tem uma demanda muito grande para avaliação de imóveis. A área de avaliação de imóveis é pouco ensinada ou não é ensinada nos cursos de graduação de engenharia civil e arquitetura. E tem muita desinformação. Se você entrar na internet, tem muita desinformação. Eu quero passar informação real, o que acontece no dia a dia, na prática, no meu negócio de avaliação de imóveis, para você e para a maior quantidade de pessoas que eu possa fazer isso. Então eu vou pedir um favor para você compartilhar essa live com seus amigos. Se você estiver no YouTube, vai aí naquele botão de compartilhamento, aquele triangulinho aberto, clica lá, lá vai abrir para você as opções, você vai clicar no WhatsApp e vai compartilhar nos grupos de WhatsApp que você tenha de engenheiros. Não precisa escrever nada não, basta compartilhar, já vai aparecer um template dessa live com o tema e tudo mais. Se você estiver no Instagram me acompanhando, clica no aviãozinho, vai abrir aqui a lista de pessoas com as quais você segue, você é seguido. Ali você vai escolher os seus colegas que sejam engenheiros ou arquitetos e vai mandar para eles. Então mais pessoas vão chegar na live e mais pessoas vão obter esse conhecimento, que eu acho que é muito importante, ok? E esse é o meu objetivo, divulgar conhecimento, tá? Então vamos lá. O tema da live de hoje, como eu falei com você, 3 passos importantes do método de inferência estatística. É isso que eu vou falar com você. São 3 passos importantíssimos. A live vai ficar gravada? O Mailton perguntou. Sim, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Mas fica aqui comigo que você vai gostar muito. Mailton, fica tranquilo. Então, pessoal, é o seguinte. A live de hoje 3 passos importantes do método de inferência estatística. Se você está aqui comigo, se você me acompanha, você já sabe o que é inferência estatística, com certeza. A inferência estatística é um tratamento utilizado na avaliação de imóveis pelo método comparativo. É um dos tratamentos utilizados na avaliação de imóveis pelo método comparativo, ok? Então você já sabe disso. Na live da semana passada, terça-feira da semana passada, eu falei sobre os 5 métodos de avaliação. Essa live está gravada também no YouTube. Não vai para lá agora, fica aqui. São assuntos estanques. Se você não viu a live de terça passada, depois você assiste, fica aqui comigo. Então, inferência estatística é isso. É um tratamento de dados para avaliação de imóveis pelo método comparativo. Então você já sabe disso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Até para eu saber a profundidade que eu vou aqui. Eu já tenho minha aula planejada, mas a profundidade que eu vou aqui com vocês. Responde aqui para mim, nos comentários, se você já fez algum trabalho de avaliação de imóveis por inferência estatística.
Se você fez um trabalhinho que seja, já está valendo. Coloca sim. Se você nunca fez, você sabe o que é, porque você me acompanha, você está aqui porque você sabe o que é inferência estatística, mas se você não fez, coloca não. Deixa eu ver aqui quantas pessoas já fizeram avaliação por inferência estatística. Eu vou olhar aqui e vou verificar também no YouTube. O Andrei, já sou seu aluno, professor, seja bem-vindo, Andrei. RM Engenharia, Marco Gazar, boa noite, Salvador, Bahia. Nossa, já fui muito em Salvador, fiz muito trabalho. E Leandro Amaral, não, nunca fez nada por inferência estatística, Leandro, mas hoje você vai aprender muita coisa. Marvin Silva, boa noite, Marvin, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Deixa eu abaixar aqui o volume, para não incomodar a gente. Isso. Vamos lá, quem mais? Jorge Soares, ainda não. Ademir, não fiz. Marvin, não. Marco Gazar, não. Aqui o Marvel, não. Guilherme, não. Léo Grego, não. Eu estou vendo que a maioria de vocês não fez, por inferência estatística. O Max entrou agora. Bem-vindo, Max. Vamos lá, pessoal. Eu estou perguntando para vocês aqui quem já fez a avaliação por inferência estatística e quem não fez. Mas perfeito. Eu vou ser muito didático aqui. Vou te dar 3 passos importantíssimos no método de inferência estatística que você vai usar para toda a sua vida. Então faz o seguinte. Primeira coisa, pega um caderno e uma caneta, tenha do seu lado aí, ok? Quando eu dou as minhas aulas, a minha equipe está comigo, eles me ajudam com as ferramentas aqui, e eu consigo passar slides e tudo mais. Mas aqui eu estou ao vivo com vocês, eu não consigo fazer isso. Então pegue papel, pegue caneta, eu vou usar termos aqui com você, que você vai anotar, vai colocar as informações que eu vou te passar, isso vai ser muito precioso, muito rico para você no futuro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como eu já te falei, como você sabe, a inferência estatística é um dos tratamentos na avaliação de imóveis pelo método comparativo. Deixa eu voltar um pouco atrás aqui com relação aos métodos de avaliação. Foi tema da minha live da semana passada, você vai ver isso depois, fica aqui, mas está gravado em algum lugar aqui, tanto no Instagram como no YouTube e no Facebook também. Mas existem métodos de avaliação. A NBR 14653 da BNT, ela regulamenta quais os métodos de avaliação que podem ser usados. E todo serviço e produto no Brasil deve ser prestado, serviço prestado, produto fabricado ou vendido de acordo com a norma técnica, se essa norma técnica existir. Então nós temos a NBR 14653 da BNT, ela regulamenta os métodos de avaliação de imóveis. Então você tem que usar essa norma técnica para prestar o serviço de avaliação. Tenha isso em mente. NBR 14653 da BNT regulamenta os 5 métodos. E a norma técnica, a hora que ela define valor de um imóvel, eu não vou falar com você exatamente o que a norma fala. Advogado, ele gosta, né? Que o artigo tal do Código de Processo Civil fala, ele fala a mesma coisa que está lá. Não desmerecendo os nossos colegas advogados, tem muitos amigos, respeito muito. Mas eu pego a norma técnica, eu não repito exatamente o que está escrito no texto da norma, porque é um texto muito normativo. Eu costumo já falar com você traduzindo. Então a norma técnica, NBR 14653 da BNT. Na definição de valor de mercado, ela fala que o valor de um imóvel ele está diretamente relacionado ao que o mercado quer pagar por aquele imóvel. Simples assim. Dando um passo adiante, a mesma norma técnica fala que você deve fazer avaliação de imóveis entre aqueles 5 métodos, você deve escolher preferencialmente os métodos comparativos. E os métodos comparativos, existem 2 fatores e inferência estatística. Então vamos lá, fatores e inferência estatística. O método de inferência estatística, entre os métodos comparativos, é um método que tem uma estatística mais robusta, mais precisa. Fatores, que é o primeiro método, uma estatística muito básica. Você consegue fazer a avaliação por fatores usando planilhas de Excel, enquanto que para a inferência estatística, que é o tema dessa live de hoje, você tem que usar um software estatístico dedicado à avaliação de imóveis. Ok? E na inferência estatística, você tem uma quantidade enorme de parâmetros que o software disponibiliza no relatório estatístico para você validar o seu trabalho. Então deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Eu quero que vocês tenham isso aí para o resto da vida de vocês. A estatística ela é muito importante no mundo hoje. Muito importante. Então olha só. O indivíduo que domina a estatística, ele vai se sobressair.
As empresas que usam da estatística vão se sobressair. As entidades do governo que usam estatística para o bem da população vão se sobressair. Tudo no mundo hoje é estatística. Quantos anos nós vamos viver, as doenças que nós vamos ter. Então, as empresas hoje usam muito de estatística. Vai se lançar um produto, a empresa, antes de lançar, estuda, ela faz estatística. A minha filha trabalha numa empresa de estatística, que faz pesquisa para lançamento de produtos e serviços. Então, é o seguinte, você sabe que, por exemplo, o serviço de saúde da Inglaterra, do Reino Unido, a gente ficou sabendo, quem não sabia ficou sabendo agora na pandemia, que é um exemplo de serviço de saúde, gratuito, etc. Eles usam muito de estatística. Então, assim, eles não esperam alguma coisa acontecer para contratar médicos, enfermeiros e construir hospitais. Eles usam de estatística para entender que daqui a 3 ou 4 anos eu vou ter uma demanda. Então eu preciso construir hospitais, fazer concurso e contratar médicos, contratar enfermeiros, e assim é. Eu trabalhei na Ambev muitos anos. A Ambev fazia isso. Quem aí tem mais de 35 anos sabe que a Ambev ela foi a pioneira em trazer cerveja em lata de alumínio para o Brasil. Antigamente, pessoal, talvez vocês não lembrem disso, não saibam, não era nem nascidos, mas a cerveja, ela não era lata de lata mesmo, era tipo uma lata de conserva. A Ambev trouxe isso para o Brasil, porque tinha demanda. A Ambev também trouxe para o Brasil a garrafa long neck. E por aí afora vai. Hoje a Ambev investe muito em cervejas artesanais. Ela faz isso tudo baseado em estatística que ela tem. Então hoje, as empresas, as pessoas que dominam estatística vão se sobressair, isso é um fato. Então tenha isso para você. Então vamos voltar agora para o nosso tema. Os métodos comparativos. Nós temos fatores e inferência estatística. A inferência, então, é um método estatístico mais robusto. O relatório estatístico tem uma infinidade de parâmetros que você pode usar. Vou te dar um exemplo, só para você entender. Na inferência estatística, eu insiro os dados do imóvel que eu estou avaliando no software. Eu insiro ali também os dados de uma amostra de imóveis que eu obtenho no mercado para fazer a comparação. A estatística vai pegar as características desses imóveis da amostra e, através de um tratamento, vai inferir os resultados para que eu obtenha o valor de mercado do imóvel que eu estou avaliando. E como eu falei com você, a inferência libera vários parâmetros. Um desses parâmetros se chama coeficiente de determinação. Então, olha só, um coeficiente de determinação de 0,82 significa que 82% dos resultados do seu trabalho são explicados pelas configurações que você usou. E que apenas 18% podem ser explicados por questões que você não usou no seu trabalho. Professor, isso é mágica? Não, é estatística. A estatística pode te dar isso. Um outro exemplo, um coeficiente de determinação de 92%, perdão, de 0,92, significa que 92% dos resultados do seu trabalho de avaliação são explicados pelas configurações que você colocou ali. E só 8% podem ser de questões que você não levou em consideração no seu trabalho. Isso não é maravilhoso? Fatores não te dão essa informação. Então, inferência estatística é um método de avaliação muito mais robusto do que fatores. Então, durante a sua vida, busque fazer avaliação por inferência estatística. Busque aprender esse método. Eu vou te dar muitas dicas aqui agora. Você vai ficar preparado para quando você tiver um treinamento específico sobre avaliações de imóveis por inferência estatística. Sempre, então, que você for fazer uma avaliação, você vai priorizar usar inferência no lugar de fatores. E quando é que você vai usar fatores? Quando você não conseguir uma amostra robusta. Por quê? Na inferência estatística, eu preciso de uma quantidade maior de imóveis para fazer a avaliação. Então lembra, a norma técnica fala que o valor de um imóvel está diretamente relacionado ao que o mercado quer pagar por esse imóvel. Para eu saber isso, eu tenho que ir até o mercado buscar uma amostra de imóveis que estão à venda ou vendidos recentemente e fazer um tratamento por fatores ou por inferência. Eu vou compensar as diferenças desses imóveis em relação ao imóvel que eu estou avaliando e inferir o resultado no imóvel que eu estou avaliando. Então você tem que ir para o mercado. Na inferência estatística, ela pede uma quantidade maior de imóveis para você fazer a sua avaliação. Essa quantidade de imóveis vai depender da quantidade de variáveis que você vai usar, ou seja, características desses imóveis que você está usando para determinar o valor do avaliando. Então, por exemplo, se você
está usando 3 variáveis, você precisa de no mínimo 12 imóveis na sua amostra. Se você está usando 4 variáveis, você precisa de 15 imóveis na sua amostra. O que são 4 variáveis, professor? Localização é uma variável, padrão de acabamento, outra variável, estado de conservação de um apartamento, outra variável, quantidade de vagas de garagem, outra variável, 4 variáveis. Se eu tenho 4 variáveis, eu preciso de 15 apartamentos, 15 imóveis na minha amostra. Se você tem 5 variáveis, se você acrescenta isso aí, o padrão da área de lazer do condomínio, você tem 5 variáveis, você precisa de 18 imóveis para fazer a avaliação. Então, quando você consegue essa quantidade de imóveis, utilize inferência estatística. O seu laudo vai ficar assim perfeito, com a quantidade de parâmetros muito maior que vão ali comprovar a qualidade do seu trabalho. Agora, existem situações onde você não consegue uma amostra robusta. Existem situações muito específicas. Ah, professor, mas apartamento à venda a gente consegue. 15, 18, 20, 30. Mas imagine fazer uma avaliação numa cidade pequena. Mesmo que seja de um lote, de uma casa numa cidade pequena, talvez você não consiga os 12 imóveis. Então, se você usar 3 variáveis, você vai precisar de 12 imóveis. Talvez você não consiga. Nesse caso, você usa fatores. Então é isso, eu somente utilizo fatores quando depois de insistir muito, eu não consigo uma amostra, eu não consigo durante a minha pesquisa essa amostra robusta. Então, só para você entender, na maioria das vezes eu consigo. Eu usei para você o exemplo da cidade pequena, eu faço avaliações em cidades pequenas, onde não tem imobiliário, onde não tem corretor de imóveis. O que eu faço? Eu chego nos comerciantes da cidade, eu chego no dono do posto de gasolina, eu chego no dono do depósito de material de construção, eu chego no dono do supermercado. Olha, eu sou Reginaldo Antunes, eu sou perito avaliador de imóveis, vim fazer uma avaliação aqui. O senhor sabe de uma casa que está à venda por aqui? Essas pessoas sabem. No interior, se alguém quer vender o imóvel, ele busca quem tem o poder econômico. Ele vai atrás dos comerciantes da cidade. Então o comerciante, olha, eu não estou vendendo, mas eu conheço o seu Joaquim, primo da dona fulana, que está vendendo. E você vai puxando o fio ali do novelo e você acha os 12, os 15, os 18 imóveis que você precisa. Agora, quando eu avalio imóveis rurais, aí é mais complicado. Então, em imóveis rurais, normalmente eu não consigo uma amostra robusta, eu não consigo 12 imóveis para compor uma amostra. Aí eu passo a usar fatores. Então, sempre priorize, você que vai se tornar um perito avaliador de imóveis, você que vai entrar nesse mercado, sempre priorize fazer os seus trabalhos por inferência estatística. Então, na perícia judicial, tem o perito do juiz e os assistentes das partes do processo. Então, se o perito do juiz faz um trabalho por fatores e você, assistente das partes, faz por inferência estatística, o seu trabalho é muito mais robusto. Você chega para o juiz e fala, olha aqui, excelência, o coeficiente de determinação do meu trabalho deu 0,92. Isso significa que 92% dos resultados são explicados pelas configurações que eu escolhi para o meu trabalho. E somente 8% pode ser explicado por questões que eu não levei em consideração. Agora, o trabalho do perito que o senhor escolheu, que fez por fatores, ele não tem como obter essa informação. É muito mais robusto por inferência estatística. E só abrindo parênteses aqui, tá? Você nunca fala isso com o juiz. Você não tem contato com o juiz. Eu estou sendo didático com você. Você não presta depoimento, você não conversa com o juiz na hora que você entrega o laudo. Normalmente você entrega o laudo e pronto. O juiz vai ler aquilo, vai fundamentar. No laudo você vai explicar o que é coeficiente de determinação. O juiz vai entender que só 8% dos resultados podem ser explicados por questões que você não levou em consideração. Ele vai entender que o laudo do perito dele não tem essa informação porque é feito por fatores. E o seu laudo vai se sobressair. O juiz tem o perito dele, você que é assistente da parte, vai ajudar o juiz mais do que esse perito dele. E no futuro o juiz vai te chamar para fazer perícias para ele, entendeu? Então sempre priorize o seu laudo de avaliação por inferência estatística. Outra informação importantíssima, bancos. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES. Esses bancos somente aceitam avaliações por inferência estatística, eles simplesmente não aceitam por fatores. Então, quando você vai se credenciar nos bancos, isso também já foi tema de uma live minha, você tem que apresentar uma série de documentos, você tem que apresentar um certificado de participação, dizendo que você fez um curso de avaliação de imóveis que
contém a disciplina Inferência Estatística. E você tem que entregar um laudo de avaliação feito por você pelo método de inferência estatística. O banco vai analisar o seu laudo para entender se você sabe fazer ou não, para então assinar contrato com você. Ah, professor, eu nunca fiz um laudo de avaliação, vou fazer um curso, um bom curso do mercado, mas nunca fiz. Como é que eu vou entrar no banco se eu não tenho um laudo de avaliação? Durante o curso, você vai fazer uma avaliação. Você vai fazer a avaliação do imóvel de um amigo. Pode ser um lote que seu amigo tem e não construiu ainda, pode ser a casa do seu amigo. Não faça avaliação de imóveis próprios ou imóveis de parentes próximos. Por quê? A norma técnica ela fala que você não pode fazer avaliação em benefício próprio. A NBR 14653 fala isso. E os bancos seguem a norma ipsiliteris. Então, se você faz a avaliação de um imóvel seu, ou imóvel dos seus pais, ou imóvel de um parente no qual você tem uma relação de sobrenome, o banco vai falar que por conta daquilo você infringiu a norma técnica e vai negar o seu laudo. Mas voltando ao nosso assunto, você faz a avaliação de um imóvel de um amigo, basta você ter um documento daquele imóvel, pode ser guia de IPTU ou certidão de matrícula mesmo não atualizada, um documento, e você tem que ter acesso para fazer a vistoria, tirar fotos. Não são fotos em detalhes, são fotos dos cômodos, não vai expor a intimidade desse seu amigo. Você vai fazer a avaliação do imóvel dele por inferência, vai submeter ao banco e vai então se credenciar. Então, para você entender, sempre faça por inferência. Bancos não aceitam fatores exatamente porque a inferência estatística é muito mais robusta. E o banco sabe disso. E por isso o banco exige que o laudo seja feito por inferência estatística. Eu estou contando isso para vocês aqui, é a base do que eu vou entrar daqui a pouco, que são os 3 passos do método de inferência estatística. Os 3 passos importantes para o método de inferência estatística. Isso aqui é só uma base para você entender, ok? Bem, antes disso eu quero falar com você o seguinte, uma novidade, tá? Eu com a minha equipe, essa semana tomamos a decisão. Eu vou ministrar um curso gratuito de perito avaliador de imóveis. Esse curso vai de 9 a 12 de janeiro, daqui a 2 semanas, isso mesmo, de segunda a quinta. Vão ser 4 aulas muito completas, 8 horas de curso, tá? 2 horas por dia, de segunda a quinta. É um curso completíssimo. Na primeira aula, na segunda-feira, anota aí, eu vou mostrar para você os mercados onde o perito avaliador de imóveis atua. São 7 mercados onde você vai atuar. Não adianta você saber fazer avaliação de imóveis se você não sabe onde atuar profissionalmente. Para fazer disso uma profissão, um meio de vida que vai te trazer realização profissional. Então, no primeiro dia de cara, durante 2 horas, eu vou mostrar para você os mercados onde você vai atuar como perito avaliador de imóveis. No segundo dia, eu vou te ensinar em detalhes os 5 métodos de avaliação de imóveis regulamentados pela norma técnica. Todos eles. Fatores, inferência estatística, evolutivo, involutivo e método da renda. Em detalhe, tá? No terceiro dia, na quarta-feira, eu vou te ensinar a fazer a avaliação de imóveis. Eu vou fazer entre 3 e 4 avaliações, vai depender do tempo, tá? 3 com certeza. Se eu tiver tempo, eu faço uma 4ª avaliação. Fazer com você te mostrando. E nós vamos fazer a avaliação de imóveis usando, primeiro, planilha de Excel, pelo método de fatores. Você tem que saber que esse método, apesar de você priorizar a inferência, você tem que entender de fatores, usando planilha de Excel. Nós vamos fazer a avaliação usando uma plataforma gratuita que existe na internet para fazer a avaliação de imóveis. Eu vou te mostrar como usar e vou te dar o link para você acessar essa plataforma. E uma terceira avaliação usando software estatístico dedicado à avaliação de imóveis por inferência estatística. Nós vamos fazer uma avaliação usando o Infer 32. E se der tempo, eu vou fazer uma 4ª avaliação com você. Essa é a terceira aula. E a 4ª aula, eu vou fazer com você o laudo de avaliação no padrão laudo master. Olha só, a norma técnica, ela regulamenta os métodos de avaliação, os limites de cada método, e ela regulamenta também a formatação do laudo de avaliação, os itens obrigatórios do laudo de avaliação. Então, na 4ª aula, eu vou fazer com você um laudo de avaliação, padrão laudo master, para você ver como que é o laudo, saber como que você vai fazer o seu documento. Isso de 9 a 12 de janeiro, daqui a 2 semanas. Só que na semana que vem, uma semana antes do curso, de segunda a sexta, eu vou fazer um aquecimento do curso. Então, você está vendo que esses 4 dias são aulas muito intensas, não é?
São 2 horas por dia. Só que na semana anterior, que é a semana que vem, de 2, 3, 4, 5, 6, de 2 a 6 de janeiro, eu vou fazer 5 lives com você de 1 hora, que é um aquecimento do curso. Eu vou passar informações importantes para você chegar no curso pronto para aproveitar o máximo possível. Então é isso. Semana que vem, de segunda a sexta, um aquecimento 1 hora por dia durante a noite, a partir de 8 horas. E na outra semana, de segunda a quinta, 2 horas por dia, a partir de 8 horas, o curso gratuito Perito Avaliador de Imóveis. Anota na sua agenda, convida os seus amigos, vai ser muito legal. E aqui na bio do Instagram, aqui na descrição do meu perfil do YouTube, do Facebook, você tem um link para você se inscrever nesse curso gratuito, ok? Vamos lá, pessoal. Desculpa aqui, vou tomar um pouco de água, que a garganta já não está boa. Reinaldo entrou aqui agora. O Reinaldo começou comigo. Reinaldo do Rio de Janeiro começou comigo hoje de tarde, né, Reinaldo? Reinaldo, ele, pelo que eu lembro, né, Reinaldo, começa com muita gente, trabalha com obras, com cálculo e quer migrar para a área de avaliação. Reinaldo é doutor do apoio, igual eu comecei com você. Eu sou engenheiro, já trabalhei com coordenação de obra. Então, na obra, no cálculo, você tem que tratar com o cliente, fazer orçamento, fechar, contratar a equipe. Você vai ter 20, 30 funcionários. Um funcionário briga com o outro não vem porque está doente. Aí o mestre de obra, você tem que ter uma pessoa boa. Tem um cliente também. Aí depois da obra pronta, dá um vazamento, infiltração, o cliente fala que a culpa é sua. Na avaliação de imóveis, não. Você faz o trabalho e depende somente de você, Reinaldo. É o que eu te expliquei hoje à tarde. A avaliação de imóveis é uma atividade de alta demanda, está sendo de alta demanda e 2023 promete muito. Somente esse ano, tá? CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, ele fez uma pesquisa, ele emitiu um relatório dizendo que do dia 1º de janeiro a 1º de setembro de 2022, 27 milhões de processos entraram na Justiça Civil no Brasil. 27 milhões de processos judiciais na Justiça Civil. Imagina quantos desses processos envolvem um imóvel que tem que ser avaliado. Centenas de milhares, se não milhões. E, pessoal, tem pouca gente que sabe fazer direito. Pouca gente que sabe fazer direito. Lá no meu curso vocês vão ver absurdos que acontecem. Pessoas fazendo avaliação com métodos próprios, não pode. Pessoas fazendo avaliação com norma técnica que desde 2004 não existe mais, ela foi substituída em 2004. As pessoas fazem isso. Então, quem sabe fazer vai se destacar. 27 milhões de processos só de 1º de janeiro a 1º de setembro do ano passado. Novos processos. Imagine processos que já estão rodando. Imagine quantos processos vão entrar em 2023. E esses 27 milhões de processos só nos primeiros 8 meses, né, de 2022 representam um aumento de quase 15%. Então, é uma área com demanda muito boa, tá? Vamos lá, pessoal. Não é objeto aqui dessa live responder pergunta, mas vamos lá. Nelsinho Ruas. Sou muito grato ao professor. Opa, obrigado, Nelson. Pois muitas dicas de ouro me ajudou a conseguir o meu credenciamento no Banco do Brasil. Chegou hoje a autorização de acesso à plataforma. Parabéns, Nelson. Poxa, tá aí. Fico muito feliz. Nelson, meu aluno, né? Ô, Nelson, eu não lembro de você, eu tenho tantos alunos, eu já formei mais de 3.600 pessoas, então, desculpa, eu tenho vários Nelsons, né? Mas eu vou fazer questão de dar uma atenção aqui para você lá na plataforma. Nelsinho Ruas. Chegou hoje o credenciamento no Banco do Brasil. Parabéns, Nelson. Muito feliz por você, tá? Nelson tá falando que no YouTube tá travando. Ô, Nelson, desculpa, tá chovendo muito aqui em Belo Horizonte, então pode ser isso, pode ser a internet, tá? Aqui no celular eu uso 4G, às vezes 5G tá pegando aqui, pode ser isso. Mas vamos lá, pessoal. Até agora, então, eu passei para vocês aqui uma base do que é inferência estatística. Eu perguntei aqui no início, quem já fez por inferência? Eu sei que vocês sabem o que é, porque vocês estão aqui comigo, me acompanhando, vocês sabem o que é inferência estatística. Eu perguntei quem já havia feito a avaliação por inferência, a maioria disse não. Então agora eu fiz uma introdução na inferência estatística. É uma estatística mais robusta, eu tenho parâmetros que eu consigo validar os resultados, é muito mais robusta que fatores. Então agora a gente vai passar para os 3 pontos que você tem que se preocupar. Antes disso,
uma última informação ainda para nivelar o conhecimento, para você anotar aí. Uma avaliação feita por inferência vale mais que uma feita por fatores? Depende, tá, pessoal? Depende. Primeiro, quem faz o meu curso, o Nelson está aqui de testemunha, o Nelson acabou de falar que ele é de Montes Claros, norte de Minas. Quem já fez o meu curso, o Nelson sabe disso? Lá no curso eu prego o seguinte: tudo que você faça na vida, faça com perfeição. É isso. E os meus alunos eu ensino a fazer tudo com perfeição. Perfeição. A avaliação de imóveis, eu já fiz mais de 77 mil laudos ao longo da minha carreira. 77 mil laudos de avaliação ao longo da minha carreira. Muitos laudos. E por dia eu faço mais de 30, 40 laudos. São 30, 40 laudos. Mas para a pessoa que está na outra ponta, que está do outro lado, é o único laudo de avaliação da vida dele, que ele vai fazer talvez 2 ou 3. Quando a pessoa compra o imóvel, ela faz um laudo de avaliação para financiar. Em algum momento, ela vai ter uma partilha de bens, avalia de novo. Em algum momento, ela é desapropriada, porque vai passar uma avenida ali, precisa desapropriar. Uma terceira vez que ele precisa fazer um laudo de avaliação. Mas a pessoa não faz um laudo de avaliação quando tem troca de roupa. Então, para quem está do outro lado, é o trabalho da vida dele. Você tem que fazer um trabalho muito bem feito no estado da arte, como eu ensino no curso. E os meus alunos fazem no estado da arte. Então vamos lá, se você faz uma avaliação por fatores ou por inferência, e as duas são muito boas, muito bem feitas, o resultado é muito preciso, a avaliação por inferência vale mais. Por quê? Pelo que eu acabei de falar com vocês, existem mais parâmetros. Eu consigo provar pela inferência estatística que o número que eu obtive, o resultado do valor do imóvel, é mais robusto, é mais preciso, é mais exato, pelos parâmetros que são gerados na estatística. Ao passo que uma avaliação muito bem feita por fatores, ela é bem feita, mas ela não tem os parâmetros que convença alguém que aquele número está certo. Ok? Só que é o seguinte, uma avaliação por inferência mal feita, eu caio para cá. E a avaliação por fatores se sobressai, entendeu? Então, volto a falar, sempre priorize fazer os seus trabalhos de avaliação por inferência estatística. Ok? E faça bem feito, para que você se sobressaia. Não adianta fazer um trabalho de inferência se ele não for bem feito. E é isso que a gente vai entrar aqui agora. 3 pontos importantes do método de avaliação de imóveis por inferência estatística. Olha, a primeira coisa, anota aí no seu caderno, que eu acabei de falar com você, que você vai ter que ter um caderno e caneta aqui. Primeira coisa é a escolha de uma amostra muito robusta e muito coerente com o contexto do avaliando. Então, amostra, coloca aí. Novamente, o método comparativo, ele fala que eu tenho que obter uma amostra de imóveis no mercado que estejam anunciados para venda ou vendidos recentemente, para comparar os atributos desses imóveis da amostra para inferir o resultado do imóvel avaliando. Basicamente, esse é o método comparativo. E a norma técnica fala que eu tenho que, preferencialmente, fazer as avaliações pelo método comparativo. Então é o seguinte, na avaliação de imóveis é muito importante você obter uma amostra muito coerente. Então vamos lá, entenda esse contexto. Eu vou te dar exemplo, vou te falar o que você tem que fazer, vou te dar exemplo do que não se pode fazer porque é errado. Tá? Em primeiro lugar, tem que ser uma amostra coerente com o avaliando. Então você vai fazer a avaliação, por exemplo, de um apartamento de classe média. Ok? Um apartamento de 3 quartos, num bairro já estabelecido há muitos anos na cidade, classe média, ok? Então você vai ter que pegar apartamentos com a mesma vocação, apartamentos de classe média. Anota isso aí. Você não pode colocar na sua amostra, por exemplo, apartamentos Minha Casa Minha Vida. Ah, professor, são apartamentos também, mas são imóveis de vocação diferente. Classe média é uma coisa, Minha Casa Minha Vida, numa área de expansão urbana, um bairro novo, que recém-urbanizado, que talvez não tenha toda a urbanização necessária, tem uma vocação diferente. Nessa mesma amostra, onde você vai avaliar um apartamento de 3 quartos, classe média, num bairro já estabelecido, já urbanizado há muitos anos, você também não pode colocar uma amostra com apartamentos de altíssimo padrão no melhor bairro da cidade. Você não pode fazer isso. Ah, professor, são apartamentos também, de 3 quartos, mas a vocação é diferente. É altíssimo padrão, é outra coisa, entendeu? Você não pode fazer isso.
Vou te dar um exemplo de uma pessoa que me procurou. Ele não é meu aluno, mas me achou aqui nas redes sociais, ele me procurou. Enfim, a situação dele é a seguinte: ele está numa cidade de porte médio do interior. Então, na inferência estatística, ele já tinha um programa dele pronto para avaliar apartamentos. Ok? Então, o que ele fazia? Nesse software, nesse programa, nesse arquivo, ele colocou todos os apartamentos que estavam à venda naquela cidade. Todos, 100%, sem entender o contexto. Gente, deu 478 apartamentos. Eu estou te falando que você pode fazer avaliação com 12 apartamentos, com 15, com 18. O ideal é você ter 30 e 40 na sua amostra. Mais de 40, não recomendo. Você vai ver isso comigo no curso gratuito que eu vou passar aí a partir do dia 9. Mais de 40 eu não recomendo. Essa pessoa tinha 478. Por quê? Todos, 100% dos apartamentos à venda naquela cidade, ele pegou as informações e inseriu no software e deixou ela pronto. A amostra estava pronta, estava lá. Ele ia avaliar um apartamento classe média, ele só colocava os dados do apartamento, né, classe média que ele quer o resultado, e rodava a inferência. Dava errado. Aí daqui a pouco ele tinha que avaliar um apartamento Minha Casa Minha Vida, na área de expansão urbana, no bairro Novo. Mesma coisa, ele colocava os dados, ele pegava aquela amostra, aquele software que tinha 478 apartamentos à venda naquela cidade de porte médio, no interior, e colocava os dados do apartamento Minha Casa Minha Vida. Dava errado, saiu o resultado. Então ele me procurou, professor, e quando ele me procurou com orgulho, que tinha feito um ótimo trabalho. 478 imóveis, estavam ali, todo imóvel novo que aparecia, à venda na cidade, ele colocava lá. Colocava lá. Às vezes o imóvel que já estava na lista dele há mais de 2 meses, ele atualizava o valor, porque o imóvel, 2 meses sem vender, caiu um pouco o preço, ele atualizava. Ele achava que aquilo era uma vantagem. Aí eu mostrei para ele que não. Ele estava botando, na cabeça dele eram apartamentos, entendeu? Minha Casa Minha Vida, classe média e alto padrão. Mas na realidade, ele estava avaliando banana com laranja, com maçã, com limão. Não estava dando certo. Então bati um papo com ele, expliquei. A gente fez uma chamada de vídeo e ele então acertou. Ele estava avaliando apartamento classe média, ele usou só 40 apartamentos de classe média naquela cidade. Deu certo a avaliação dele, entendeu? Então é isso. Na sua amostra, você tem que ter uma amostra muito bem feita dentro desse contexto, imóveis com a mesma vocação. Porém, ainda dentro desse primeiro item, desse primeiro passo, entre os 3 que eu vou te ensinar, o primeiro passo para uma inferência estatística bem feita. A amostra, você tem que ter cuidado com a amostra. Ela tem que ser coerente com o avaliando. Ela tem que ter uma certa homogeneidade com o avaliando. Porém, com um grau de heterogeneidade. O que é isso, professor? O senhor falou que tem que ter o mesmo contexto, agora está falando que tem que ser heterogêneo? Sim. Dentro do mesmo contexto, como eu te falo, na sua visão, apartamento classe altíssima da cidade, apartamento classe média e apartamento Minha Casa Minha Vida, tudo é apartamento, né? Não, são imóveis diferentes. Laranja, banana, limão, tá? Ok. Então, quando você vai fazer apartamento classe média, você tem que buscar apartamentos em classe média. Vou te dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Talvez você não conheça Belo Horizonte, mas eu vou fazer de uma forma que você entenda o contexto da sua cidade. Nós temos aqui 3 apartamentos de classe média alta, nós temos próximo aqui no meu escritório 3 bairros de classe média alta. Bairro São Pedro, Santo Antônio e Luxemburgo. Ok? São classe média alta. Então os apartamentos dali são apartamentos dentro do mesmo conceito. Não tem Minha Casa Minha Vida ali. Tem apartamentos de classe mais alta? Sim, tem. E eu vou explicar isso para você já já. Então é ali que eu vou buscar a minha amostra. Se eu for avaliar o apartamento no bairro Santo Antônio, eu vou buscar apartamentos no bairro Santo Antônio, São Pedro e Luxemburgo. Eu não vou pegar apartamentos lá da Pampulha, que é outra área da cidade, uma área de expansão urbana, ali tem muito Minha Casa Minha Vida. Eu não vou pegar apartamentos lá na fronteira com a cidade de Esmeraldas, porque lá é uma área de crescimento, bairros novos. Minha Casa Minha Vida não é isso. Então, isto são apartamentos com a mesma vocação. Agora, dentro da sua amostra, então lá, eu vou avaliar a classe média, eu vou tirar aqueles apartamentos de classe altíssima e eu vou tirar Minha Casa Minha Vida, eu vou ficar com apartamentos de classe média. Só que dentro dessa minha amostra de apartamentos de classe média,
eu tenho que ter um grau de heterogeneidade. O que é isso, professor? Vamos lá. Nesse mesmo bairro São Pedro, Santo Antônio e Luxemburgo, nos mesmos bairros, eu tenho apartamentos muito bem localizados, às margens da Avenida do Contorno, próximos da Savassi, que é a região nobre de Belo Horizonte. Eu tenho apartamentos na região mediana do bairro, um pouco distantes da Avenida do Contorno. E eu tenho apartamentos, digamos, com localização regular, que eles já estão mais lá no alto, próximo de uma comunidade que é até certo ponto perigosa, sem nenhum preconceito com as comunidades, tá, pessoal? Mas são apartamentos onde você passa e tem cerca elétrica, tem vigia, já foram assaltados, essa coisa toda. Então tem que ter esse grau de heterogeneidade. Por quê? Digamos que o apartamento que eu vou avaliar, ele tem uma localização regular. Ele não está tão próximo da Avenida do Contorno, mas também não está muito próximo lá da comunidade, não é tão perigoso. Ele está na região mediana. Eu preciso saber o quanto essa característica vai inferir no resultado. Para eu saber o valor desse apartamento numa localização, digamos, mediana, eu tenho que saber o valor dos apartamentos bem localizados e mal localizados. O software, a inferência, a estatística, ela precisa saber como que a localização ruim influencia no preço desses imóveis da amostra, entendeu? Então eu tenho que ter essa heterogeneidade. Então, de novo, no bairro Santo Antônio, no bairro São Pedro, no bairro Luxemburgo, eu vou obter imóveis com localização regular, boa e ótima. Talvez eu ache um imóvel com localização ruim. Talvez sim, ruim, regular, boa e ótima. Então, olha só, eu tenho apartamentos que estão dentro do mesmo conceito, ou seja, classe média, não é Minha Casa Minha Vida, não é altíssimo padrão. São ali, no mesmo contexto, classe média. E esses apartamentos, alguns com localização ruim, outros com localização regular, localização boa, como aquele que eu estou avaliando, localização ótima. Então essa heterogeneidade, ela é importante. Então muita gente às vezes tropeça nisso. Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho esse é um aluno que me procurou, ele estava fazendo avaliação de um imóvel, de um apartamento, num conjunto habitacional. Vou te contar o contexto, você vai entender. Era um conjunto habitacional novo, que tinham lá, se eu não me engano, 24 prédios de 4 andares, 8 apartamentos por prédio. Então, 24 prédios, 4 andares cada um, 8 apartamentos em cada prédio. O que ele fez? Ele conseguiu uma amostra de 32 imóveis à venda nesse mesmo conjunto habitacional. Eram imóveis muito parecidos. Professor, só falou que tem que ser homogêneo? Sim, né? Dentro do mesmo contexto. Mas eram imóveis muito parecidos, não havia uma heterogeneidade. Ele colocou os dados desses 32 apartamentos no mesmo conjunto habitacional, só mudava de prédio, né? Mudava de andar, e a avaliação não ficou boa. E eu vou te falar daqui a pouco por que não ficou boa, porque eu te mostrar o terceiro ponto que você tem que levar em consideração. Aí eu mostrei para ele, olha, você está com uma amostra pouco heterogênea. A sua amostra está sem poder de explicação. Você tem que ter alguma coisa de fora daquele ambiente para que a inferência entenda essa característica diferente, como que ela influencia no preço daquele imóvel. Eu tenho uma coisa boa, não tem? Eu tenho que saber quanto que vale uma coisa muito boa e quanto que vale uma coisa ruim para saber como que essas características influenciam no preço daquilo que eu estou avaliando. Isso é que é heterogeneidade. Então o que esse meu aluno fez? Desses 32 imóveis desse conjunto habitacional que ele estava usando, ele ficou só com 4 imóveis que aí sim tinham andares diferentes, dentro do conjunto localizações diferentes, um certo padrão de acabamento diferente. Um imóvel estava como se fosse entregue pela consultora, outro já havia sido reformado pela pessoa que comprou. 4 imóveis só. E ele usou imóveis de outros conjuntos habitacionais da redondeza, outros prédios que não tinham só 4 andares, tinham mais andares com elevador. E assim ele foi compondo uma heterogeneidade de apartamentos naquele nível. Aí sim, o modelo ficou perfeito. Então é isso. O primeiro ponto que você tem que prestar muita atenção no método de inferência estatística, a sua amostra. Tem que ser uma amostra coerente com o imóvel que você está avaliando, mas com um certo grau de heterogeneidade. Perfeito? Ficou tranquilo? Ótimo. Vamos passar para o segundo ponto. O segundo ponto importante
que você precisa entender no método de inferência estatística. O cuidado que você tem que ter, anota aí, as variáveis que você escolhe para o modelo de comparação. Variáveis, anota isso. Ponto 2, variáveis. O que é isso, professor? De novo, você já entendeu o que é inferência estatística, já entendeu o que é o método comparativo. Então vamos lá. Eu tenho um imóvel que eu estou avaliando. Tá? De novo, apartamento, só para ser didático. De classe média, ele já tem mais ou menos 30 anos, o padrão de acabamento de 30 anos atrás. Então ele já não é ardósia, mas ele é cerâmica. Tá? E na comparação, eu obtive outros apartamentos de classe média, porém mais novos, que tem ali porcelanato. São mais novos. Porcelanato agora, né, padrão de acabamento mais superior. E tenho na mesma amostra apartamentos de classe média, porém mais antigos que eu avaliando, que tem piso de ardósia, que é uma coisa da década de 70. Então o que acontece? Eu não posso simplesmente pegar uma média desses apartamentos e utilizar. Eu tenho que pegar variáveis, ou seja, características desses apartamentos, para fazer uma compensação de valores, entendeu? Olha, o apartamento que eu estou avaliando tem cerâmica. O apartamento que tem porcelanato, ele vale um valor. Eu tenho que abaixar um pouquinho o valor dele para ficar justo com o meu, avaliando. E eu tenho outro apartamento que é de ardósia. Eu tenho que elevar um pouquinho o preço dele para ficar coerente com o meu. É isso que a gente faz no método comparativo, seja por fatores ou por inferência estatística, sendo que na inferência estatística é uma estatística mais robusta, mais precisa, que me entrega parâmetros que eu posso provar o resultado que eu encontrei. Ok? Então, o segundo ponto importantíssimo que você tem que prestar muita atenção na sua avaliação por inferência estatística é a escolha das variáveis. Mas, professor, já entendi o que é variável, o senhor acabou de explicar, mas como que eu escolho as variáveis? É o grande pulo do gato. E olha, gente, tem muitas pessoas, muitos avaliadores que estão no mercado e que ainda fazem avaliação sem escolher as melhores variáveis. Por isso que você, sabendo o que eu estou te ensinando aqui, e vou te ensinar no curso gratuito daqui a 2 semanas, você vai se destacar. Então vamos lá. Como escolher variáveis? Você vai entender o contexto do imóvel avaliando. Não é isso? Já te expliquei agora há pouco. Classe média, num bairro de classe média já estabelecido. Então você vai para o mercado buscar uma amostra de imóveis. Você tem que ter no mínimo 12 se usar 3 variáveis, 15 se usar 4, ou 18 imóveis se usar 5 variáveis. Mas eu recomendo que você busque 30, 40. Ah, professor, 25 tá bom? 25 tá muito legal. Não preocupa não, tá muito legal. Mas busque de 30 a 40. Ah, professor, encontrei 30. Muitíssimo legal, 30 imóveis. Então você vai analisar ali, aqueles imóveis, eles vão ter áreas diferentes, padrões de acabamento diferentes, estado de conservação diferente. Professor, padrão de acabamento e estado de conservação é diferente. Estado de conservação pode ser aquele imóvel com padrão de acabamento altíssimo, porcelanato, os armários da cozinha de marca. Só que é o seguinte, se está mal mantido, se o porcelanato está quebrado, se aquele armário da cozinha está com a porta caída, caiu água lá e estufou a madeira, e está mal conservado, estado de conservação. Localizações diferentes. Acabei de falar com você no bairro São Pedro, apartamentos próximos da Avenida do Contorno e da Savassi, que é a área nobre de Belo Horizonte, apartamentos mais na região mediana do bairro e apartamentos próximos da comunidade, onde existem questões de segurança. Então são características diferentes. Você vai ver aqueles imóveis. Cada imóvel tem um valor em reais por metro quadrado diferente. Então o apartamento custa X e tem uma área Y. X dividido por Y dá, digamos, R$4.000 por metro quadrado. Então você vai ter que entender o seguinte: quais são as características dos imóveis da sua amostra que explicam as diferenças nos valores em reais por metro quadrado. Quais são as características? Eu já te falo uma coisa, localização é uma característica importante que você vai usar como variável. Localização, sim. Quando eu fui comprar o meu apartamento, a localização é importante. Tem imóvel que o corretor foi me levar, que eu cheguei e me indecifro, não, você vai desculpar, mas aqui eu não quero essa localização, eu não gostei. É um critério meu, da minha esposa, não gostamos. Tem apartamento que estava no local que eu achei muito legal.
descemos, só que a minha esposa falou, Regi, não gostei. Como tem apartamento que eu queria muito aquela localização, mas lá não tinha apartamento para vender, ou era mais caro. Então, localização para mim é importante como um comprador de apartamento. Eu acho que você vai concordar comigo. Quem busca um imóvel, seja ele lote, casa, apartamento, sala, loja, imóvel comercial, a localização é uma característica que influencia, que explica as diferenças nos preços dos imóveis da amostra, em termos de reais por metro quadrado. Então eu vou pegar a localização e vou anotar lá no meu programa. É uma variável que eu vou usar. Com certeza a localização, pessoal, não tem como fugir dessa. Tá? Agora vamos seguir adiante. De novo, o imóvel, apartamento, classe média, tá? Em bairro já estabelecido. Um bairro tradicional já estabelecido, com comércio, com as ruas, com posto de saúde, com escola e tudo mais, com as praças, com a urbanização, com coleta de lixo. Vamos lá. Quando eu compro um apartamento, o padrão de acabamento é uma característica que explica as diferenças de preços desses imóveis da amostra. Eu tenho lá 2 apartamentos, acabei de falar com você. Um que é ardósia, o preço em reais por metro quadrado é menor. Um que é porcelanato, o preço em reais por metro quadrado é maior. Então, o padrão de acabamento é uma característica que em apartamentos, em casas, é importante. Ele explica as diferenças dos preços dos imóveis da amostra. Então eu vou anotar também. Também é uma variável que eu vou utilizar. E a gente segue adiante com isso. Outra característica importante em apartamentos, um exemplo, vaga de garagem. Novamente, eu tenho um apartamento de 3 quartos com uma vaga de garagem. Ah, professor, isso não existe. Existe sim. Nesses bairros de classe média já estabelecidos, existem apartamentos antigos. Esse apartamento, ele pode ter sido reformado e tem um padrão de acabamento muito, mas ele está otimamente localizado. Apesar de 40 anos, ele foi reformado e está com um padrão de acabamento elevadíssimo, porém ele é antigo, na década de 80, onde não era importante ter vaga de garagem. As famílias tinham um único carro. Esse apartamento tem uma só vaga de garagem. E não tem como mudar. O preço em reais por metro quadrado é mais baixo. E nesse mesmo bairro, eu tenho outro apartamento que possui 3 vagas de garagem. 3 quartos, 3 vagas de garagem. É uma característica que explica as diferenças de valores dos imóveis da amostra. Então o que eu vou fazer? É isso que eu tenho que usar como variável. Você tem que ter um olhar cuidadoso na amostra para entender quais as informações, as características que explicam essas diferenças. Agora eu vou dar para você uma informação, um exemplo. Eu tenho um aluno que foi avaliar terrenos, né, e ele mora próximo de Campo Grande. Então ele falou assim, professor, quais as variáveis que eu vou utilizar? Eu nem lembrei que Campo Grande tinha algumas questões. Eu falei, olha, você vai usar localização, você vai usar se é de esquina ou meio de quadra, porque imóvel de esquina vale mais que meio de quadra, e vai usar topografia. Imóvel plano vale mais que imóvel com topografia acidentada. Ele falou, beleza, professor, vou. Aí ele voltou, a avaliação deu errado. Aí nós fomos analisar. Gente, Campo Grande, tudo é plano. Tudo plano. A topografia é plana. Então o que acontece? A topografia não é uma característica que explica as diferenças de preço dos imóveis da amostra, porque é tudo plano. Então se um imóvel custa mais que o outro e os dois são planos, isso quer dizer que essa característica não explica as diferenças de preço dos imóveis da amostra, entendeu? Então é isso que você tem que buscar. E essas características se tornam variáveis na avaliação, que por inferência estatística, eu recomendo que você use de 3 a 5 variáveis, ou seja, você vai escolher de 3 até 5 características que explicam as diferenças dos imóveis da amostra e vai usar como variáveis. Ok? Segundo ponto importante na inferência estatística. E agora nós vamos partir para o terceiro ponto importante na inferência estatística. É a validação da inferência. Isso mesmo, validação da inferência. O que é isso, professor? Olha, é uma questão importantíssima. O que acontece? Eu falei com você agora há pouco, fazendo introdução sobre fatores versus inferência.
O método de fatores é um método comparativo e inferência também. Só que fatores te gera poucos parâmetros para você validar o seu resultado. A inferência não, existem diversos parâmetros que ela gera para você validar o resultado. Então o que acontece? Você tem que pegar esses parâmetros e validar. Vou te explicar assim bem de maneira objetiva. Você tem um software estatístico, você não consegue fazer inferência estatística sem um software. Ah, professor, eu vi uma pessoa na internet falando que consegue fazer inferência com planilha de Excel. Não recomendo, eu já vi, já testei, porque eu sou professor, não funciona. Planilha de Excel para fazer inferência, ela trava toda hora, a quantidade de informações é muito grande, o computador para. Existe planilha que não roda em todas as versões do Excel e não é legal. Vou te dar uma dica. O escritório de contabilidade que atende aqui a minha empresa trabalha com contabilidade. Ele pode fazer contabilidade com planilha de Excel, não pode? Pode. Só que esse escritório usa um software para facilitar, um software aplicado à contabilidade. Ok? Eu tenho um primo que é médico. Na clínica dele, ele pode fazer análise das informações dos pacientes. Eu chego lá para ser consultado por ele é cardiologista, ele pega os meus dados lá, das minhas últimas consultas, dos meus últimos exames, ele pode fazer isso por Excel, não pode? Pode, mas ele não faz por Excel, ele faz por um software específico para isso. Então também, na avaliação de imóveis por inferência, você poderia usar planilha? Não recomendo. Trava, é ruim. Não recomendo. Você usa um software, você insere as informações da amostra que você foi para o mercado. Eu já falei com você que o ponto 1 é buscar uma boa amostra coerente, com avaliando, mas com um grau de heterogeneidade. Nesse mesmo software, você vai jogar os dados das variáveis que você escolheu, o segundo ponto que eu falei com você que é importante, ou seja, as características desses imóveis da amostra que explicam as diferenças nos preços, localização, padrão de acabamento, estado de conservação, quantidade de vagas de garagem. E ali você vai colocar as informações do avaliando. O software vai te soltar o valor do avaliando que ele encontrou e vai te soltar um relatório com diversos parâmetros estatísticos. E o que é validação? Existem 13, simplesmente 13 parâmetros estatísticos que devem ser validados. Vou te citar alguns, tá? Você não vai entender se você não fez um curso de inferência estatística. E mesmo alguns cursos de inferência estatística não ensinam isso. Tem que ser um bom curso de inferência estatística aplicado à avaliação de imóveis. Por exemplo, significância dos regressores, significância do modelo, correlações espaciais. São diversos parâmetros. Homocedasticidade, são 13 que devem ser validados. Micronumerosidade de variáveis qualitativas, isso tudo eu ensino no meu curso. Então é importante você fazer a validação. Eu já vi, pessoal, lembra que eu falei com você, professor, o que vale? O que vale mais? Uma avaliação por inferência ou por fatores? Se as duas forem bem feitas, inferência vale mais. Mas uma avaliação por inferência mal feita, ela cai de nível, fatores vai ganhar. Mas você sendo meu aluno, você assistindo aqui os meus programas, você vai fazer um trabalho de qualidade. E eu falei com você, espera que eu vou te contar, lá no terceiro ponto, por que isso é importante. E eu estou te contando agora. Então, se você fizer, você vai fazer a coisa certa. Mas se o avaliador fizer uma avaliação por inferência, e ele não se preocupar com os 13 parâmetros, a avaliação dele não vai ser considerada, vai ser desconstituída. E eu vejo isso muito, pessoal, eu atuo muito, eu estou no dia a dia, e é isso que eu passo para você, meu dia a dia, o que eu já vivenciei na minha vida de 17 anos como perito avaliador. Eu chego numa avaliação, numa perícia, tem um perito do juiz. Eu sou o assistente de uma das partes. A parte me contratou, o advogado da parte me contratou para eu assessorar. O perito do juiz entrega um laudo por inferência estatística. O que esse perito fez? Ele fez isso que eu te falei. Jogou no software os dados da amostra, jogou no software, configurou as variáveis, jogou no software a informação do avaliando, o software gerou um número. O valor do imóvel, R$400 mil. Ele pegou aquilo e passou para o lado e ponto final. Ele não olhou os parâmetros. Eu estou aqui, o perito do juiz. Eu peguei o laudo dele dessa maneira, fui analisar os 13 parâmetros e diversos desses 13 parâmetros não estavam validados. Professor, como assim validados? A norma técnica ela fala que a significância dos regressores não pode ser maior que 10%. A norma fala
que nas correlações parciais entre as variáveis não pode ser maior que 0,80. Por aí afora vai. Então a norma técnica te fala quais os parâmetros precisam ser validados e os limites de cada um desses parâmetros. Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas não fazem uma boa formação, as pessoas não leem a norma técnica. Então a hora que eu pego esse laudo do perito do juiz, feito por inferência, que ele fez tudo certinho no software, só que ele pegou o resultado, botou no laudo e não conferiu os 13 parâmetros, eu vejo, por exemplo, que a correlação parcial, que não pode ser maior que 0,80, ela está em 0,95. Já deu pau naquela avaliação. Eu só faço um laudo, um parecer técnico, mostrando para o juiz que aquele laudo está errado. Acabou. O que o juiz vai fazer? Desconsiderar esse trabalho e vai usar o meu trabalho como base para a sentença dele. Então, o cliente que me contratou vai ficar super feliz. Falou, Reginaldo, o juiz não considerou o laudo do perito, considerou o seu. Eu falei, exatamente, eu estou aqui para te ajudar. E que mais? Esse juiz vai pegar esse perito que fez o trabalho errado, tirar ele do circuito. No próximo processo, o juiz vai me chamar, Reginaldo, senhor Reginaldo Antunes, vem cá que você vai trabalhar para mim. E eu vou trabalhar frequentemente, recorrentemente, entendeu? Então é isso. Terceiro ponto, muito importante na inferência estatística, validação do seu modelo de inferência estatística nos 13 parâmetros que precisam ser validados. Professor, quais são esses parâmetros? Já falei com você que é alguns. Significância do modelo, significância dos regressores, homoceidasticidade, correlações espaciais, distribuição de resíduos, micronumerosidade de variáveis qualitativas, mas não dá para eu te passar todos aqui, foge do contexto dessa live, que é temática, que a gente tem uma hora só. Mas eu estou te colocando pontos que você está anotando no seu caderno, que eu pedi para você fazer isso. E nas próximas aulas que você tiver comigo, eu vou adentrando um pouco mais nessas questões, que é para você entender mais de inferência estatística. Perfeito? Então isto, só recapitulando, 3 pontos importantes da inferência. Uma amostra coerente, com algum grau de heterogeneidade, a escolha das melhores variáveis para sua avaliação, ou seja, as características que explicam as diferenças dos imóveis da sua amostra, e ao final da avaliação, verificar a validação de 13 parâmetros estatísticos. O seu laudo está perfeito e imbatível. Ok? Anotou no seu caderno? É isso que eu queria passar para você. 13 parâmetros que você deve validar e os 3 pontos importantes da sua avaliação por inferência estatística. Olha, eu vou te pedir mais um favor agora. Eu quero que você dê um print na tela aqui. Nossa, peraí que eu vou dar um sorriso, tá? Não faz agora não. Eu quero que você dê um print na tela e que você coloque esse print nos stories do seu Instagram. Por que eu quero que você faça isso? Só que é o seguinte, segura aí, eu vou dar um sorriso, você vai dar o print, você vai colocar no stories e você vai me marcar. Você vai colocar lá @laudomaster, porque se você fizer um stories e não colocar @laudomaster, eu não consigo repostar. Se você fizer stories do print que você vai tirar agora e colocar @laudomaster, eu posso repostar a sua postagem. E o que eu quero? Eu quero montar uma comunidade de peritos avaliadores no Brasil, a comunidade Laudomaster. Eu te repostando, você vai ficar conhecido, outras pessoas vão te ver, outras pessoas vão saber que você estava na minha live, outras pessoas vão te seguir. Então vamos lá, se prepara, a hora que eu falar já, você dá um print. Eu vou fazer um sorriso aqui, ok? 1, 2 e já! Printou? Outra. Se você não printou ainda, 1, 2 e já! Printou? Ótimo. Então reposte com a @laudomaster e com a hashtag perito avaliador. Então eu vou conseguir repostar e a gente vai distribuir conhecimento. Pessoal, nos meus cursos de avaliação no passado, eu aprendi muito pouco. Eu tive que aprender na marra. E eu prometi para mim mesmo que eu vou fazer diferente. Tem muita demanda para avaliação no Brasil, poucas pessoas que sabem fazer, tem mercado para todo mundo. E eu quero que você se apodere, que você aproveite essa oportunidade, que é uma habilitação profissional dos engenheiros civis e também dos arquitetos. Tem muita gente me escrevendo. Professor, só fala de engenheiro civil? Arquiteto e corretor de imóveis também. Ok? Pessoal, só relembrando então. Vamos lá. Todas as terças-feiras eu estou com você num programa Perito Avaliador de Imóveis. Esse programa de hoje são lives temáticas. Eu pego temas relacionados com a avaliação de imóveis, como se tornar um perito avaliador.
temas relacionados com o seu trabalho de avaliação, com o seu aprimoramento profissional, a gente trata aqui de uma live temática. Às quintas-feiras, às 20 horas, eu respondo perguntas. Então, nas quartas-feiras, eu coloco um story com a caixinha de pergunta, você coloca a pergunta lá. Na quinta-feira, às 20 horas, Reginaldo Responde, o programa. Eu vou responder as suas dúvidas. Você vai pelo Instagram me fazer as perguntas nas caixinhas, e eu vou responder a dúvida sua. E tendo tempo, as perguntas que passarem aqui pelo chat, Instagram e YouTube, eu consigo responder também, tá? E, novamente, de 9 a 12 de janeiro, eu vou abrir minha primeira turma do curso gratuito Perito Avaliador de Imóveis, de 9 a 12, segunda a quinta-feira, 2 horas por dia, 2 horas por noite, onde eu vou te ensinar muito sobre a avaliação de imóveis, tá? De 9 a 12. Só que já na próxima semana, 2, 3, 4, 5, 6, de 2 a 6 de janeiro, eu vou fazer lives de 1 hora, que é um esquenta, tá? Então, na semana que vem, 1 hora por dia, de segunda a sexta, para a gente esquentar, para você chegar no meu curso preparado. E na semana seguinte, 9 a 12, aí sim, o curso Perito Avaliador de Imóveis, com a minha equipe me ajudando, colocando slides aqui na tela, onde eu vou em 4 dias entregar muito conteúdo para você. De 9 a 12 de janeiro. Então as próximas 2 semanas vão ser muito intensas. Semana que vem, todos os dias, 1 hora por dia. A semana seguinte, de segunda a quinta, 2 horas por dia. Ok? Pessoal, prazer estar com você aqui, tá? Foi muito bom, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, você vê que eu fico empolgado, eu entrego muito conteúdo, eu falo coisas que já aconteceram comigo, e esse é o objetivo, passar para você dicas do meu dia a dia, dicas do que eu já vivenciei nos 17 anos de experiência, para você largar numa posição bem à frente e se destacar no mercado. Essa live vai estar gravada, tanto no Instagram, como no YouTube, como no Facebook. Então você pode rever algum conceito que talvez não ficou bem esclarecido. Você pode divulgar com seus amigos e colegas que sejam engenheiros civis e arquitetos. E você pode mandar perguntas para mim. Eu só te peço um favor. Mande as perguntas pelos comentários aqui. Tá? Não mande pelo direct. Se você mandar pelo direct, eu vou responder para você. Eu respondo todo mundo. Mas vai ficar entre eu e você. Eu quero compartilhar conhecimento com a maior quantidade possível de pessoas. Então, se você fizer sua pergunta, qualquer que seja, faça nos comentários aqui. Esse programa vai estar gravado, vai estar disponível, e quando ele estiver lá daqui a pouco, faz a pergunta nos comentários, que eu consigo responder para você, e as outras pessoas, elas vão ver a sua pergunta, vão aprender, porque às vezes são dúvidas que elas nem imaginavam que teriam, elas vão aprender, e na resposta que eu der para você, a gente vai ajudar todo mundo. Não só você, né, se eu estiver no direct com você. Então bota nos comentários, que vai ser muito legal, e a gente vai compartilhar conhecimento, tá bom? Pessoal, prazer estar com vocês aqui. Na quinta-feira agora, dia 20, então, perdão, dia 20 não. Na quinta-feira agora, às 20 horas, o programa Reginaldo Responde. Na quarta-feira, eu já vou colocar no Stories as caixinhas de perguntas, você vai colocar sua pergunta lá, o Instagram vai salvar, vai mandar para mim, e na quinta-feira, 20 horas, Reginaldo Responde. Eu respondo tudo que você quiser sobre a avaliação de imóveis, como se tornar um perito avaliador, e alguma questão que você tenha em algum trabalho de avaliação que você já esteja fazendo, ok? Pessoal, obrigado por proporcionar para mim esse prazer de divulgar conhecimento para vocês. Obrigado, te vejo na quinta-feira próxima, te vejo na próxima semana e te vejo daqui a 2 semanas no curso Perito Avaliador de Imóveis, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau!